Sabe aquele caso comum de quando finalmente você decide se encontrar só com as suas amigas e minutos antes de sair de casa, seu companheiro faz uma crítica desnecessária sobre a sua roupa ou sobre as próprias amigas, ou inventa uma briguinha completamente sem motivo que faz você perder completamente a vontade de ir, que te faz até questionar se era isso mesmo que você queria? Quando somos desacreditadas, somos silenciadas. Quando nos silenciamos, nossa voz é suprimida, nossos direitos são obscurecidos e nossa dignidade é pisoteada. É um ciclo vicioso de manipulação psicológica projetado para nos manter cativas em relacionamentos não saudáveis. A descredibilização pode assumir muitas formas, desde o questionamento constante das nossas memórias e percepções até a ridicularização dos nossos sentimentos. Uma guerra travada nos bastidores da mente, onde o agressor se torna o narrador da nossa própria realidade. Mas calma, tudo tem uma saída. Está na hora de todas as mulheres se libertarem das correntes invisíveis e assumirem o protagonismo da sua própria história. Esse é o Helena, Além das Leis. Oi, eu sou a Bruna Cravo, advogada criminalista. E eu sou a Laís Simão, advogada especializada em direito de família. E esse é o Helena Além das Leis, o podcast que ajuda você a sair de relacionamentos abusivos ou não, com as melhores dicas jurídicas que você precisa urgente saber. Vem com a gente? Bruna, mais um episódio hoje! Que máximo, Laís! Estou muito feliz com isso. Como é que você está hoje? Eu tô muito bem, a voz tá esquisita, porque eu estou recuperando de uma sinusite, só melhorando, mas eu estou melhor ainda, porque hoje temos o quê? Temos a primeira convidada do Helena. Ei, que alegria! Eu posso apresentar a nossa convidada? Por favor, faça as honras. Roberta de Castro Moreira é psicóloga, nascida em Cataguases, e eu já fiquei com calor só de falar o nome dessa cidade. Um beijo, Zana da Mata, só volto ano que vem para o aniversário de 91 anos da minha avó Marina. Beijos, avó Marina. Se a Bruna fala que eu tenho good hair day every day, talvez ela nunca tenha visto de perto da Roberta, que assim como eu, adora batom vermelho e óculos para dar uma vibe nerd, porém sensual, afinal lemos muito. Trabalhou durante 2 anos com pessoas neurodivergentes e pela foto do Instagram eu gostaria de passar uma semana nesse lugar, ou talvez 2, ou talvez 3, ou talvez o resto da minha vida. Então, o consultório atende diversas crianças, e isso me lembra que a parte mais triste de crescer é perder a capacidade de se impressionar com as coisas, de ver o que está fora do óbvio. Também coordeno grupos de estudos e debates, que depois gostaria de obter o link para inscrição. Por favor, Roberta, me mande. É um mulherão que corre com os lobos, é feminista, tem a mãe mais gata do Brasil, ao lado das nossas, pois somos contra a rivalidade feminina. É mãe da Clarinha, mas não sei se é a favor do termo mãe de pets. Me perdoe desde então. Bem-vinda, Roberta! Muito obrigada! Gente, muito obrigada pelo convite. Primeiramente, boa noite para vocês. É uma honra estar aqui do lado de 2 mulheres potentes, porretas e maravilhosas. Eu vou adorar conversar com vocês, aprender um pouquinho e dividir um pouquinho do que eu sei. Então vamos! Além de tudo, Roberta é minha amiga de infância, sabe muitos segredos, e eu estou muito, muito feliz que ela está aqui, porque além de ser minha amiga de infância, ela se tornou uma psicóloga que para mim é referência e eu indico para todo mundo, e só não é minha psicóloga porque sabe segredos demais de mim e não teria a menor graça. É verdade, é verdade. Bem-vinda, Roberta. A gente é afim do seu psicólogo também, né? Tem que deixar isso claro. Aproveitando a Olha só. piada interna. Que perigo. Bom, mas então, gente, o episódio de hoje é basicamente sobre a descredibilização como uma forma de violência doméstica. Eu escrevi esse episódio pensando numa forma muito sutil de violência que não deixa marcas físicas, mas que também é difícil de você caracterizar porque você não consegue apontar um fato em específico. Marcada exatamente isso, pela descredibilização. A pessoa mina a autoestima da mulher de tal forma que ela vá se sentindo cada vez mais presa ao agressor, cada vez menos potente. Enfim, ele tenta miná-la em relação às amizades, em relação à profissão, enfim, em diversas fontes, para que ela se sinta menor. Acho que, com certeza, a Roberta vai saber falar melhor em termos técnicos o que eu estou querendo dizer aqui, porque realmente é algo sutil, que eu não vejo sendo muito falado por aí, mas extremamente importante, porque ataca diretamente um pilar da nossa autonomia, da nossa independência, que é a nossa autoestima. A autoestima é o que perpassa, né? Toda forma da mulher se colocar no mundo. E é importante a gente perceber, na verdade, que não é só nesse âmbito
que isso acontece? Em primeiro lugar, toda mulher na vida, por ser mulher, por si só, né, ser mulher no mundo, já passa por certas violências, né? Já é minada de alguma forma, né? Então, assim, como pensar nessa forma de violência, não só doméstica, mas social, porque isso acontece, né? Seja no trabalho, seja na forma da sexualidade da mulher, de como ela vive a sexualidade, de como ela se veste, do corpo da mulher, né? Da apropriação da aparência da mulher, né? Da questão do próprio relacionamento, né? O que é o relacionamento na vida de uma mulher e o que é relacionamento na vida de um homem, que é completamente diferente, né? A responsabilização desse relacionamento também, que é sempre mais feminino, né, de dar certo, de procurar um marido, de achar um marido, de fazer o casamento acontecer, de ser a matriarca do casamento. Então, assim, isso tudo fomenta esses tipos sutis de relacionamentos abusivos que passa despercebido, porque é uma realidade que a gente já vem enfrentando, né, desde meninas. Né? Então, assim, como essa forma social, como esse machismo estrutural, ele acaba que contribui muito para os relacionamentos abusivos. Né? Desculpa te interromper, Roberta, mas é porque isso que você falou, que além dos relacionamentos é uma questão social, eu vejo a descredibilização da mulher, especificamente, como uma forma de controle. E Total. Isso a nível social e a nível de relacionamento também. Total. Porque quando você poda tudo que tange a individualidade da mulher, é uma forma de neutralização dela, né? Você concorda? Exatamente. E são dispositivos que o machismo, os homens, enfim, porque é preciso a gente fazer recortes sociais também, né? Porque é completamente diferente de uma realidade socioeconômica mais baixa, ou de uma mulher de periferia, uma mulher negra também, enfim, existem vários recortes que a gente poderia fazer que vivem isso de maneiras muito específicas, né? Então, esse dispositivo de controle é um dispositivo muito usado e muito sutil, de várias formas que a gente nem, às vezes, não para perceber, né? A descredibilização é uma delas, que é, assim, gritante, mas até você parar para pensar e parar para vencer a barreira de que é ele que está fazendo com você e não você mesma, porque a gente cai muito a gente cai muito na síndrome da impostora, a gente, como eu disse em episódios passados, nós mulheres, a gente para se afirmar boas, nós temos que nos esforçar muito mais, enquanto os homens têm meio que o direito adquirido à mediocridade, né? Exato. Nossa. Eu estava assistindo um podcast de economia da Econolívia, muito legal. E aí, eu conheci o podcast dela, na verdade, por um Reels que ela tava divulgando sobre, assim, olha, eu tô com 30 mais, assim, não sei se era 32, sei lá, e eu sou uma mulher solteira. E eu quero entender por que, aplicando as regras da economia, por que eu nunca consegui me relacionar afetivamente. E aí, assim, é uma interface muito legal que ela pegou no primeiro episódio que ela analisou isso, e ela pegou alguns estudos de Harvard, de algumas mulheres. E aí, o estudo concluiu que mulheres solteiras têm uma vergonha maior de tomar a frente de um projeto, de ser ambiciosa, de mostrar onde querem ir, porque elas têm medo de não serem desejadas por isso. Então, tipo assim, a descredibilização já vem desde dessa, é como se tivesse um condicionamento de que, tipo, primeiro eu tenho que ser escolhida, e depois eu ainda tenho que ser escolhida todos os dias, eu tenho que ser, tipo, eu tenho que manter esse casamento como se fosse uma responsabilidade dela, porque a partir do momento que ela não cumpriu esse compromisso social, ela falhou. Não obstante, no caso, por exemplo, se for olhar o currículo da Olivia, ela mesma fala isso, é patético questionar por que ela tem 30 mais anos e ela não tem um namoro sério, porque todo o percurso profissional dela já fala por ela. Tipo, ela não se realizar nesse tipo de afeto é só um mero detalhe. Tipo, não diz nada. Mas existe um condicionamento social, e, inclusive, parece que tipo, a gente tem que se encaixar de modo que você queira de modo que você consiga sempre ser amada. Antes é ser escolhida, depois é continuar sendo amada. Gente, isso é muito desgastante. Tanto é que o termo divorciada, ele tem um peso muito grande para a mulher e para o homem não.
é um estigma social. Hoje em dia, talvez esteja em vias de superação, mas até na geração passada, na geração dos nossos pais, por exemplo, o termo divorciada era assustador. E eu confesso que quando eu divorciei, eu pensei, meu Deus, agora meu estado civil divorciada, e daí? Mas é claro que isso pesa, porque vem carregado de uma carga por conta disso que a Laís falou, da gente ser escolhida. Então, na medida que o casamento acaba, a gente sente, como mulher que falhou por algum motivo, e isso é muito pesado. E o que dizer dessa escolha, né? O que dizer dessa escolha? Será que por eu ser escolhida, isso quer dizer que agora que eu sou alguém, que agora eu sou uma mulher digna de trabalhar, de ter uma carreira, ou de ter o meu relacionamento, ele é a base da minha vida, ele está no centro da minha vida. Então, isso quer dizer também que a partir do momento que eu não tenho um relacionamento, que eu estou solteira, ou que eu não busco isso, que isso não é prioridade na minha vida como mulher, eu, teoricamente, não sirvo para mais nada, né? Então, as coisas, o relacionamento em si, o amor, né? Essa ideia do amor romântico, como ele contribui também para essa busca incessante, essa demanda de amor incessante que colocaram mesmo numa condição mais feminina, porque o homem, ele não é ensinado que ele precisa ter um relacionamento, ou amar mulheres, ou amar alguém. Ele é ensinado a amar coisas, a buscar o trabalho, a buscar uma vida de provedor, talvez, de ter status, de ter uma condição boa financeira, mas a mulher não. Eu lembro muito, e talvez eu não sei se isso seria legal a gente colocar no recorte, mas para ampliar um pouco o nosso pensamento, a minha infância foi gerada através dos filmes da Disney, né? Quem nunca viu Cinderela e quis dançar com o príncipe. Eu gostava muito da Mulan. E aí, o filme da Mulan, ela salvando a China. Ela salvou a China, o imperador no final vai lá e consagra ela, dá um medalhão, fala, olha, você fez isso, vou te dar um cargo tal, não sei o quê, e ela leva aquilo para casa, e quando ela chega lá, ela fala, pai, eu trouxe isso daqui, não sei o quê, honra para nossa família, e a avó dela vira para ela e fala assim, você veio da guerra, trouxe uma medalha, devia ter trazido um homem maravilhoso. Ou Meu seja, Deus. ela pegou e ela salvou a China. O que é isso perto de um casamento? Não é nada. Meu Deus. Então, assim, o que é um casamento perto da A vida? Laís tem uma frase interessante sobre isso, que os homens colocam. Como é que é, Laís, a sua frase? Ah, tá. Lembrei. Não, que a Robertita tava falando, já tô íntima, gente, a Robertita. Tava falando sobre a princesa preferida dela, eu pensei que a minha era a Anastácia, que esquecia de tudo, de todo mundo. Adorava a história da Anastácia. Tipo, ai, preguiça. Mas a minha frase é o seguinte, os homens, eles tendem a se realizar no trabalho, e nós nos realizamos no afeto. Então, por exemplo, se pro meu marido tiver tudo bem no trabalho, tá tudo estável para ele. Para mim, se tiver tudo bem no meu casamento, tá tudo estável. Então, são focos Exato. diferentes. E aí, se deu uma movimentada lá no trabalho, afeta em casa. E já comigo, por exemplo, se deu uma movimentada no meu casamento, tende a afetar no trabalho, que é um absurdo. E isso aí, quando eu percebi que existia isso, e inclusive, eu acho isso uma violência muito grande, porque ainda que seja um condicionamento social, eu acho muito violento, porque já é muito difícil para a gente se assumir numa sociedade estruturalmente machista, né? Conseguir se posicionar no seu trabalho, conseguir mostrar, olha, meu trabalho vale tanto quanto de um outro advogado, ó, juiz, você tem que me respeitar, ao mesmo tempo que você respeita outro advogado, ó, cliente, sabe? Em todas as áreas. Então, desculpa, isso aqui não vai me atrapalhar, eu não deixo. Tipo, hoje em dia, depois de tanto analisar sobre como questões afetivas tomavam uma proporção em outros âmbitos, hoje em dia não afeta. É uma coisa que eu consegui me blindar, de modo que meu trabalho é a minha prioridade. E, na verdade, que bom que você conseguiu colocar o trabalho como prioridade, porque era isso que eu ia falar. Consequência desse enfoque que os homens dão ao trabalho, eles vão sempre priorizar o trabalho em detrimento do relacionamento. Como, por exemplo, se a namorada ligar durante o trabalho, eles não têm problema nenhum em não atender. Enquanto a gente vai se esforçar muito para atender naquele momento, mesmo que a gente esteja tão ocupada quanto. Então, é uma questão de priorização. E, paradoxalmente, enquanto a gente busca essa validação social, não que a gente busque conscientemente, né, mas que nos foi imposta essa validação social por meio do relacionamento, paradoxalmente, não raro, quando estamos imersas num relacionamento, somos descredibilizadas pelo próprio parceiro.
descredibilizadas profissionalmente, descredibilizadas enquanto autoestima física também, não só profissional, como eu disse antes, em relação para uma necessidade de controle, mas é muito direcionada à autoestima, ao círculo de amizade, à proximidade familiar dessa mulher, a carga mental, que foi episódio do nosso podcast passado, como um artifício para tirar o foco do trabalho profissional, né, aquele trabalho extra-lar, e trazer o foco para o trabalho lar, né, intra-lar. Essa carga mental faz com que, gente, não tem como você cuidar tão bem do seu trabalho quanto da sua casa. E aí a carga mental é tamanha que te esgota a ponto de você não conseguir dar tudo de si no seu trabalho extra-lar. Então, tudo que, em suma, aflora a potência feminina é minado para fins de controle, nesse contexto de violência doméstica, que é a descredibilização, como a gente estava dizendo, extremamente sutil, mas que vai minando em diversas frentes tudo que tange a potência feminina. Sabe o louco? Eu fui conhecer isso, desculpa interromper, Robertito. Fui conhecer esse tipo foi a primeira violência em relacionamentos que eu conheci. Eu estava comentando sobre isso com a Bruna outro dia, que quando eu era criança, minha tia separou do meu tio, e aí ele começou a namorar uma outra pessoa, e aí ela estava chorando muito antes de ir na festa. E eu, como boa fofoqueira que era quando eu era criança, fui comentar depois, quando eu vi a ex-esposa do meu tio, falando, mas fulana foi chorando pra festa, não entendi e tal. Tipo assim, puro suco de rivalidade feminina, né? Querendo falar mal da atual com a ex do meu tio. Aí ela chegou pra mim e falou assim, mas Laís, ele sempre faz isso. Eu, como assim? Quando você tá toda bonita, e você vai pro evento, você tá linda, você se aprontou, a roupa te vestiu muito bem, você tá maravilhosa, ele sempre faz uma crítica pra acabar com você, e você vai arrasada, chorando pra festa. E eu era criança, tipo assim, eu acho que eu tinha, sei lá, 7 anos, 8 anos, no máximo 10. E aí ela me falou, toda vez era isso. E aí eu fui comentar sobre isso com a minha mãe, como boa fofoqueira com ela, e ela falou assim, toda vez. E aí ela começou a listar. E aí, obviamente, eu fui resgatar esse assunto, né, essa fofoca, com a minha mãe. E aí minha mãe contou muitas coisas, assim, e desde então, é uma coisa que me marcou muito, porque quando aí depois, eu já namorando, já mais velha e tal, e aí eu percebia que meu ex-namorado tava um pouco inseguro, assim, eu particularmente tava bem gata no dia, e aí ele tava meio inseguro, ele veio fazer uma crítica, do tipo, a roupa deixou meu quadril muito largo, um trem assim. Aí eu falei, nossa, é bom que eu vou dançar funk até o chão, tipo, eu nem gosto de funk, e nem gosto tanto de dançar, eu vou na festa pra eu ficar comendo, bebendo, conversando. Aí eu falei, não, bom que eu vou e tal, porque eu já saquei qual que era a dele na hora. E é muito louco, porque quando você já tá com uma confiança consolidada, naquela época era mais que minha autoconfiança era melhor do que a hoje, só para deixar claro. Isso aí não te abala. Só que essa questão de descredibilizar a sua companheira é uma coisa tão tosca. Exato, quando você não tá tão bem, isso te abala, porque às vezes a gente está ali tentando construir, e esse tema especificamente da descredibilização, eu nunca tinha visto em nenhuma matéria nem nada, eu aprendi na prática com Helenas do meu convívio, que foram exatamente esse caso, num dia que seria o auge dessa Helena, quando ela se aprontou e ela saiu do quarto, era o aniversário dela, e ela estava belíssima. E aí ela saiu, ele falou, você vai dançar, espero que você não dance com essa roupa. E aí ela ficou mal e colocou um cardigan por cima, enfim. E diversas outras, em outra Helena também, muito próxima, eu vejo, quando é o grande momento, tem uma festa e ela tá linda e ela se arrumou, ele vai e resgata uma briga por ciúme que aconteceu há 2 anos atrás, e aí leva aquela briga de novo, traz aquela briga de novo, até o ponto que ela chora, borra a maquiagem, e aí a festa acabou para ela. Desiste, porque ela já tá tão mal, a autoestima dela já tá no chão depois de tudo isso. E na próxima vez ela já não vai querer nem mais ir, porque sabe que vai ter uma tretinha, então é melhor que pague o casamento. E assim, isso são coisas que acontecem que são explícitas, né? Porque existe também o ciclo da violência, né? Isso daí é o que acontece quando eclode. Vai acontecer alguma coisa, ela vai sair, ela vai ficar muito bonita, isso vai mexer com a minha autoestima, porque a minha mulher é bonita, a minha mulher é poderosa. E se eu tenho alguém do meu lado que tem também poder, isso acaba afetando no meu poder, né? Então, insegurança, né? Daquele cara mal resolvido. Enfim. Acho que isso se rompe. Desculpa, Roberto, continua. Não, eu ia falar desse ciclo de
de violência, porque existe essa situação, ela vai ficar chateada, e aí possivelmente ou não, mas vai chegar uma hora que vai ter uma conversa, e aí essa pessoa vai chorar, vai falar que vai melhorar, que não vai fazer isso mais, que quer fazer o casamento dar certo, o relacionamento dar certo, e aí passa aquela lua de mel, ele manda flores, ele fala que vai ficar tudo bem, ele vira um amorzinho e fica tudo bem durante 1, 2 semanas e as coisas vão voltar a acontecer. Então, esse ciclo da violência também é sutil e ele é muito comum, né? E como é que sai disso? Como é que... Pois é, Roberto, e aí, como romper com esse ciclo? Eu tenho a teoria de que é se fortalecendo psicologicamente, que é buscando terapia, mas falar é muito fácil. O que você diz pra gente? Como sair? Identificar é o primeiro passo. Identificar. Porque às vezes a mulher está tão imersa nesse tipo de violência que já nem sabe que é violência. Já nem entende que isso é uma violência. Ele é assim mesmo. Meu casamento é assim. A vida é assim. Eu vivo isso em outros lugares. Às vezes eu vivi isso na minha família a vida inteira. Vivo isso no meu trabalho, na minha rede de amigos, na minha rede de apoio. Enfim, eu vivo Na isso. infância também, Na né? Às vezes a infância. forma que o pai tratava a mãe, tratava ela. Sim, são vários modelos que atravessam a vida da mulher que ela acaba. O que eu vou fazer? A vida é assim, eu vivo isso, essa é a minha realidade. Então, às vezes, é culpa minha, se culpabiliza também, se acha responsável por esse tipo de tratamento, ou, poxa, ele ficou chateado porque ele queria me alertar sobre a minha roupa. Ele está preocupado comigo. Então, existe essa crença de que o homem é o protetor, né? Então, se ele é o protetor, se ele é o provedor, ele E ainda está... cai naquele conto do ciúme, né? Que acha que se ele tem ciúme, então é bom, que ele tá preocupado em me Ele me ama. perder. É porque ele me ama, ele tá demonstrando que me ama. Só que disse o meu psicólogo que o ciúme tem duas vertentes. Ele pode ser positivo ou negativo. Ele pode ser positivo quando ele te faz incrementar, né? Quando você sente o ciúme, você quer ser melhor cada vez mais. Infelizmente, ser melhor para o outro, mas você acaba revertendo isso em benefício próprio. E tem o ciúme negativo, que é quando tende a prender, né? Que é quando tende a diminuir o outro. E esse é o caso. Quando você critica uma roupa, por exemplo, e aí a mulher às vezes confunde achando que aquilo é uma demonstração de amor, mas não, na verdade, ela está sendo podada. É uma manifestação de poder. É uma manifestação de poder, exato. E o ciúme, ele é legítimo, né? Quem nunca sentiu ciúmes? É uma coisa que aparece. Mas o que que faz? O que que eu faço com ele? Né? E se eu amo uma pessoa, será que eu preciso ser violento? Violência? Amor? Que ideia é essa desse amor romântico que faz a gente pensar que o amor tudo suporta? O amor tudo atravessa, tudo alcança. Então, às vezes, é em nome desse amor romântico que a mulher permanece ali. Ele falou que me ama. Se ele falou que me ama, ele está me dizendo que o que ele faz é porque ele quer cuidar de mim. E isso é porque ele ficou triste, porque eu fiz tal coisa. Porque eu não segui a sugestão que ele me deu. Porque eu deixei de estar com ele num dia que eu poderia estar com ele e eu optei por sair. Porque sempre ela, sempre a culpa dela. Então, assim, o fundamental é identificar, porque é muito fácil a gente pensar, talvez, numa ideia de fortalecer essa mulher, fazer terapia. Terapia não cura tudo, infelizmente. Infelizmente, eu acho que nem tudo tem que ser curado. Mas identificar e talvez admitir, porque assim como a centralização, talvez, da vida da mulher é o amor, talvez tomar consciência de que tá num relacionamento que tá horrível, que não tem respeito, é horrível, né? Não é o que eu esperava. Eu queria estar num relacionamento bom. Eu estou num relacionamento abusivo, que só me maltrata. E admitir, talvez, não gosto muito da palavra fracasso, mas desse lugar incômodo, nessa situação, isso é um sofrimento também. Roberta, e a importância das mulheres enquanto rede de apoio, assim? Porque a gente sabe as nossas dores, né? A gente, querendo ou não, as histórias se repetem com roupagens diferentes. Sim. O que você acha? O que você fala sobre isso, assim, sobre a união das mulheres nessa hora?
imprescindível, né? Uma mulher que todas as mulheres já passaram por algum tipo de violência. Então é muito comum a gente sentar numa roda de amigas, está tomando um chopp, e isso aconteceu comigo. E do nada você vê que todas já passaram por um assédio, todas já tiveram uma situação no trabalho, todas, até mesmo na família. Então é muito comum, né? E essa rede de apoio, não só de amizade, mas da família também. Infelizmente, a gente fala de mulheres, porque, né, uma mulher fortalecendo a outra é importante, mas por que só as mulheres, né? Por que não o homem, no lugar de questionador mesmo? O que eu estou fazendo com a minha masculinidade? Que lugar é esse que eu ocupo, né? Que é tão privilegiado, e por que eu não posso usar desse privilégio para até mesmo sair dele no sentido de me questionar, pô, isso é ser homem? Eu estou aqui presenciando, ou estou vendo um amigo meu falando alguma coisa, ou sendo abusivo, ou traindo a namorada, ou fazendo qualquer coisa, por que eu não posso fazer algo com isso? Ou relatar, dar um toque no cara, ou mesmo a mulher. A gente não vê isso, a gente vê muitas mulheres ajudando outras mulheres e vendo homens, vendo os outros homens fazer Nossa, algo total. né? Então, assim, por que Só só as acontece mulheres? porque a sociedade premia, né? Aquilo que Porque também nós já dissemos, premia, hein? porque permite. Permite tantos homens que abandonam Pode. seus filhos, e a sociedade não exclui esses homens. Elas tratam naturalmente um homem, um pai de fim de semana, de 15 em 15 dias, a sociedade trata isso com muita naturalidade. É E acha bastante que é o absurdo paizão. isso. E é o E acha paizão. que é um paizão. É o Pois é, paizão. então, nesse caso, é tão fácil para o homem demonstrar poder sobre outra mulher, e ele tem tanta dificuldade de questionar uma atitude de um igual, de um semelhante a ele, de um outro homem. Porque ele Então, também não reconhece. Ele não reconhece que ele está nesse lugar de poder. Mas mesmo quando ele fica incomodado, ele tem extrema dificuldade de expressar esse incômodo. A gente teve um exemplo no BBB, que um dos homens ficou incomodado no quarto durante a conversa, mas não falou nada, se calou, fez aquele riso amarelo, se calou e depois levou adiante. Sim, levou adiante, mas foi eliminado do BBB por não ter se posicionado naquele contexto, naquele momento, por não ter se levantado e dito, não concordo. Não fez isso, não teve coragem de fazer isso. Você via claramente que ele não concordava, ele ficou desconfortável, mas ele não se posicionou. Mas ele não se posicionou. É muito difícil para os homens. Então, não é que eles não percebam. Mesmo quando eles percebem, é difícil perceber. Mas quando eles percebem, eles ainda têm um grau de tolerância muito alto para não se indisporem entre os seus. Então, eu acho isso extremamente grave. Extremamente grave. Gente, é o pacto masculino. É isso. Enquanto a gente fica se rivalizando, mulheres se rivalizam, homem tá lá achando lindo, batendo palma para o tanto de merda que você tá fazendo. Por exemplo, tanto de homens que, sabe, já viram, já é de conhecimento, que traz seus namorados, igual a Bruna falou, ou nesses casos também que tipo, toma uma repercussão maior, que envolve estupro, e aí tá lá o tanto de cara, não, defende, mas tem que ver como é que foi. Assim, né, a Bruna como criminalista sabe melhor, que pode falar melhor do que qualquer pessoa. Todo mundo merece, né, seguir o devido processo legal, tem direito à defesa. Vamos fazer julgamento antes de tudo. Se for condenado, que cumpra as penas, está tudo certo. Saiu, boa, vamos que siga, né? Que tomara que, enfim, consiga-se sei lá, nem quero falar cura, nem sei o que eu tenho que dizer, quando esse cara aí que cometeu esse tipo de crime, que ele consiga conviver em sociedade sem cometê-lo novamente, sem reincidência, mas é muito louco, o homem passa muito pano. Em contrapartida, a mulher chifrou um namorado, pronto, já era. Acabou pra ela. Esse caso recente da repórter que todo mundo fala, porque, tipo, um cara, enfim, um casal separou porque estava tendo um caso com a mulher que foi a madrinha de casamento deles. Todo mundo fala dessa mulher que traiu, ninguém fala do homem que porra, você traiu sua esposa com a madrinha de casamento de vocês, tipo, a culpa, o peso tá na mulher. Com certeza. E a conta não fecha. A conta não fecha porque todas nós, como a Roberta disse, todas nós conhecemos alguma mulher que já sofreu algum tipo de violência, em algum grau. Seja um assédio no trabalho, mas nenhum homem conhece nenhum homem assediador. Nenhum. Nenhum homem conhece. Então, a conta simplesmente não fecha, porque realmente reina um pacto de condescendência dentro da própria sociedade, nos familiares, nos amigos, desses pais que abandonam, desses abusadores, desses homens que tiveram um relacionamento abusivo, eles não reconhecem, nem seus amigos, e a sociedade segue perfeitamente normal. Eu tô achando... Não, pode falar.
Não, eu tô achando legal, que eu tava no aniversário de 90 anos da minha avó, e aí tinha um tio-avô que ele tava conversando, pegando na gente. E aí a minha prima, ela é feminista rock and roll, ela apelou com ele bonito, de deixar um desconforto, que eu quase fiquei constrangida, eu achei muito gostoso, mas eu fiquei constrangida. E isso, então, ela tirou a mão dele e falou assim, como é que ela falou? O que mais tem que fazer para te mostrar que você está me incomodando? Eu não gosto que encosta em mim. Desse jeito, com o tio, que é um velho, que não é um senhor de idade e tal. E aí, quanto mais desconfortável ele ficava, mais ele ia atrás dela. E aí, nem que ele tava fazendo isso, aí eu já cheguei, já falei, sua esposa tá ali. Tipo, aí eu já me posicionei. Aí vem minha outra prima, já se posicionou. Aí a filha dela também já foi. Essa união é uma coisa que não tinha antes. E eu tô achando, a gente tá evoluindo assim. Óbvio que ainda tem esses problemas, que já é ridículo ter um homem velho que faz isso, mas o novo que faz isso. É ridículo ter homem, né, gente? Tô zoando. Cura hétero, por favor. Ai, pelo amor de Deus, velho. Mas é isso que você tá Quem que falando. gosta de homem? Me fez pensar que essa pessoa provavelmente foi vista como, nossa, como ela é sem educação, como ela foi grossa com esse senhor, coitado desse senhor. Ele só estava sendo educado, ele só estava fazendo carinho. Carinho. Ela não respeita o mais velho. Não respeita os mais velhos, como ela foi exagerada, histérica, isso, aquilo, enquanto... Eu achei maravilhosa, eu achei inspirador. Eu falei para ela, eu falei assim, prima, você me inspira, porque eu queria conseguir externalizar meu desconforto com a mesma rispidez que você externaliza o seu. Porque até para eu falar que eu estou desconfortável, eu falo de forma educada e levemente gentil, levemente assim. Ela externalizou sem se preocupar nem um pouco, porque ele não estava se preocupando com ela. Então, assim, ela foi na altura e foi uma inspiração para mim. Eu falei assim, eu quero ser assim. E, obviamente que criou-se um clima tenso. Mas eu achei maravilhoso, né? Eu, como boa fofoqueira... Eu passei por essa situação hoje, na porta do mercado. Eu estava parada conversando com duas amigas e uma menina passou saindo da academia e o cara mexeu com ela. E eu xinguei o cara. E aí todo mundo ficou assim, sem entender. Aí, por que mexeu com você? Eu falei, não, mexeu com ela ali. E aí todo mundo ficou assim, mas e daí? O que você tem com isso? Quantas vezes eu já arrumei briga na rua? E aí o cara fala, mas eu tava mexendo era com ela, não era com você. Sim, e daí eu me sinto no dever de fazer isso, de ajudar a gente. Gente, mulheres, né? A gente tem nosso pacto e eu acho isso muito lindo. O homem foi me paquerar, e aí eu apelei, eu falei, nossa, meu filho, quem é você? Aí ele me chamou de feia. Mas olha, você decide. Ou eu sou gatinha e está aqui me assediando no meio da rua, ou eu sou feia da bunda caída. Você decide, meu parceiro. Pois é, olha como é que as coisas funcionam, né? Por um lado, a gente sofre um assédio ou uma violência, e quando nós vamos ser, não violentas, mas a gente se impor diante de uma violência, como nós somos agredidas mais uma vez, sendo chamadas de feia, ou de agressiva, ou como ela é mal educada. Aí vai ser mal amada, mal amada, louca, histérica. Louca, sempre. Né? Eu passei um episódio desse no carnaval aqui em casa, teve um churrasco, e tivemos, né, piadinhas racistas, machistas, e eu não me calo, sou muito reativa. Então, assim, a questão é que eles ficaram mais incomodados com o meu posicionamento do que com as falas. E isso é muito revoltante, porque... É muito sintomático dessa sociedade. Muito sintomático. Ou seja, uma mulher que não se cala diante de uma forma de agressão, ela é vista como a vilã da história. É como se subverte as coisas, como a mulher acaba, a vítima, no caso, ou a pessoa que está sofrendo, ela é colocada como vilã. É um absurdo isso, né, gente? Sim. É mais uma vez essa questão de querer domesticar as mulheres. É tipo assim, olha, para você tem que seguir esse pré-requisito, esse checklist aqui, para você ser considerada aceita. E aí é uma castração. Tipo assim, tira total a nossa autonomia e nossa espontaneidade, a nossa essência, a ponto da gente... Eu acho que, inclusive, o direito, como aqui a gente está falando além das leis, isso era até uma preocupação que de início eu e a Bruna nós tínhamos, que a gente é informal. Na nossa consultoria, quando chega uma vítima de relacionamento abusivo, quando chega uma mulher vítima de violência doméstica, não tem como eu chegar e falar data vênia, com ânimo, com dolo. Não, é tipo, nossa, não tô acreditando que ele fez isso.
tá bom, mas e aí, o que aconteceu? Aí a gente faz uma piada para tentar dar uma amenizada, mas aí quando a gente desliga, metade de mim tá muito feliz que eu consegui acolher uma mulher numa situação de vulnerabilidade. A outra metade tá, sei lá, cagada de culpa, porque será que ela vai me levar a sério? Eu fui informal demais. Tipo assim, a informação foi dada. Né? A informação foi dada, uma mulher foi ajudada, inclusive ela sempre elogia, né, Bruna? As pessoas que a gente atende saem sempre elogiando, agradecendo muito o nosso atendimento. E ainda dizendo assim, que finalmente conseguiram ter coragem para falar a respeito, porque muitas vezes não tinham, e finalmente se sentiram acolhidas, e a gente sabe que isso se deve a esse tom de acolhimento que a gente faz questão de usar. E a gente realmente, como a Laís estava dizendo, todas as vezes eu choro junto com ela, mas a gente sai de um choro para também uma situação de Tati quebra-barraco, e a gente estabelece esse ambiente confortável para que ela fale coisas que são muito dolorosas para ela, porque toda vez que a gente fala, a gente recebe de novo essa notícia. Toda vez que a gente conta, a gente ouve. Então, é muito doloroso para ela, que está passando por um processo de separação, ou que já passou, e que tem que narrar esses traumas. É realmente muito triste. Então, a gente precisa fazer dessa forma, funciona muito bem assim, mas, por outro lado, a gente fica com esse medo, com esse receio de não ser levado a sério, porque o direito tem essa roupagem, né, de sobriedade exacerbada, e parece que se a gente não for assim, nós não estaremos sendo profissionais suficientes. Se você ler nossa petição, a gente é assim, escrevendo. Agora, eu tô lidando com uma pessoa real, gente, não dá. Mas é isso, vocês falaram tudo. Assim, não sei nem por que vocês me chamaram, viu? Tô aqui me perguntando. Não, a gente te chamou para ter uma aula, porque você tava falando assim. Eu fiquei com vontade de chorar. O lance que, tipo, também. Todas nós... É tão difícil pra gente assumir, né? Que todas nós já sofremos um abuso. Quando você falou isso, me deu vontade de chorar, Roberta. Isso é muito... Isso que você falou. Pega isso. Todas nós já sofremos. Então, como é difícil, como é, às vezes, insuportável você escutar o que você diz. Porque você também disse isso. Toda vez que a gente fala, a gente recebe essa notícia. Então, o acolhimento é o principal. Você viabilizar a dor. Você dá ouvidos, porque voz elas têm. Elas precisam de ouvidos. Pessoas que escutam, que ressaltam. Você sofreu isso. O que você fez foi o que você conseguiu fazer. E agora vamos juntos, porque você não está sozinha. Então, é basicamente isso. É essa rede de apoio, é essa escuta, é esse acolhimento, porque elas estão acostumadas a serem caladas, diminuídas, não serem ouvidas. E isso faz toda a diferença. A gente acha que não está fazendo muita coisa, mas a partir do momento que você está ali, se disponibilizando, escutando, pegando na mãozinha, querida, eu acredito em você. Vamos juntas. Eu lamento por você ter passado por isso. Foi péssimo, foi horrível. Que bosta. Mas vamos juntas. Você não precisa ficar nesse lugar. Sem julgamentos, né? Sem julgamentos. Você passou por isso? Por que você não despertou antes? Por que você ficou tanto tempo? Isso são coisas que, além de diminuir a dor da pessoa, acaba batendo na ferida. Poxa, a pessoa já está ali, vulnerável. Você vai questionar a dor dessa pessoa? E outra coisa que eu aprendi que não funciona é, antes da pessoa se despertar, você ficar ali apontando o dedo e criticando e julgando e falando, mas você não tá vendo isso? Olha como ele te trata, olha o que ele fez. Não adianta, você só vai cavar um abismo entre vocês duas, você só vai conseguir afastar essa pessoa de você, não vai ser um ambiente acolhedor para ela. É como se você fosse bater numa ferida aberta. Isso também é uma forma de violência. Isso também é. Gente, a gente tem que pensar muito também eu fui aprender esse termo depois que eu já estava advogando. Eu não aprendi isso na faculdade, não sei se você aprendeu, Bru, na graduação, que eu também não gostava tanto de penal, sobre a revitimização da vítima, velho. Eu fui aprender isso, tipo, às vezes, da forma que, quando, por exemplo, uma pessoa sofreu violência doméstica, vai numa delegacia, a forma que ela é atendida, que ela vai querer fazer o boletim de ocorrência, a pessoa começa a questionar, tá revitimizando. Às vezes, a forma que nós advogados, vamos ouvir a primeira vez uma mulher falando sobre isso, é uma revitimização. Ou nossa amiga, não precisa de ir tanto pro jurídico, não. Uma amiga contando que passou, aí você fala, mas também, né, por que você não fez isso? Mas também já te falei 1000 vezes, e você tá nessa porque você quer. Gente, ela já tá sentindo normalização. Ou então questiona, será que foi isso mesmo? Será que você me entendeu errado? Será que foi isso tudo? Você não tá aumentando, não? Às vezes eles Mas você também, você é muito reativa. Muito reativa. Realmente, não, essa questão da revitimização eu aprendi sim,
E não na faculdade, mas na prática. E para mim é muito doloroso toda vez que eu vejo uma mulher, que eu atendo uma mulher. Para mim, o marco foi quando uma vítima de exposição de fotos íntimas em redes sociais teve que buscar os prints para me dar, para a gente formar o processo. E aí ela se sentia extremamente vexada de me mostrar os prints que ela mandou para o então namorado, né? A quem ela confiava, num momento super íntimo. Então, você imagina isso. E é por isso que eu tomo esse cuidado de falar com ela. Eu sinto muito, de todas as nossas vítimas, eu falar, eu sinto muito, realmente não é fácil passar por isso, e de forma nenhuma menosprezar, porque se ela está naquela situação é porque para ela é muito. Então, sempre que alguém vem expressar um incômodo, não relativize, não veja com os seus olhos. Se ela chegou a expressar esse incômodo, é porque é importante para ela. Então, valide, sem discussão. Sem falar, mas você está exagerando, mas você está X ou Y, não importa. Se ela chegou a trazer para você, só acolha. Sem nenhum juízo de valor a respeito daquilo. É só o acolhimento mesmo, porque pode acreditar, já é um ato de coragem muito grande. Exato. Nossa, é um ato de coragem, você falou tudo, Bruno. Um ato de coragem. Gente, vamos encerrando, porque, coitada, a Roberta vai ficar com dor de cabeça de tanto que a gente tá falando na cabeça dela. Mas eu já tô acostumada. Muita coisa, que isso, eu queria muito falar muita coisa. Então, mas você está convidadíssima para voltar sempre que quiser. Ah, e vocês também, tá? Vocês estão convidadíssimas para o meu grupo. Igual eu falei com a Bruna. Divulga, Rô, o grupo. O grupo, vou te contar um pouquinho do grupo. Ele é um grupo que eu comecei com uma amiga, a gente, na pandemia, vamos ler tal livro, vamos ver? Aí a gente começou. Aí o grupo Mulheres Correm com os Lobos, né? Isso, a gente começou a ler ele, mas aí a gente viu que é um livro que é muito florido, é muito legal, mas ele não aprofunda em questões muito sérias do feminismo mesmo. Né? Ele é muito florido. E aí a gente começou a questionar e procurar outras referências e tal. E aí veio uma outra amiga, que é a Thay, que ela é maravilhosa, nossa, super militante, feminista doente, maravilhosa. Eu não canso de exaltar ela, porque ela me ensina muita coisa. E ela me indicou esse livro aqui, ó. Eu esqueci de falar minhas referências. Ai, que lindo! Chama Prateleira do Amor. Esse é o presentinho que eu vou dar a vocês. Eu acho muito legal, porque ele fala muito dessa questão dos relacionamentos, né? Como é que é o relacionamento na vida da mulher, como é o relacionamento na vida do homem, né? Socialmente mesmo construído. E assim, é um pontapé para vários outros questionamentos, né? E ela fala muito sobre esses dispositivos de poder que o masculino tem. Você já deu a dica amiga, Robertita? Fiquei com medo da Bruna ter te falado que tinha que dar a dica amiga pra gente ir encerrando. Você já deu. Aí, ó. Não é nem só esse, tem mais um, só que o outro livro não tá aqui, ele tá com a minha irmã, chama A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, que é um livro de uma psicanalista que tá super famosa agora, esse livro tá bem famosinho, que fala muito do amor, né, dessa desconstrução mesmo desse amor romântico, do sonho, do romantismo, né, que começou essa questão do amor que vem para salvar, que te resgata, que não sei o quê, só que existe uma solidão nesse amor, né? E ela fala muito bonito disso, porque faz a gente questionar dessa demanda de amor que a gente tem, que temos, né? Nessa necessidade de ser amado, que é uma necessidade crucial para a gente viver, mas não para continuar vivos. E em nome dele, né? O que às vezes a gente acaba fazendo, né? Aonde a gente acaba entrando e nos mantendo. Então, assim, voltando, porque eu perdi já o fio da meada, mas eu estava falando do grupo de estudo, ele nasceu disso, somos 4, a gente não tem um nome ainda, a gente ficou horas e horas debatendo um nome, não conseguimos achar ainda, a gente tem um tema para cada mês, né, e nós acabamos de falar sobre relacionamentos abusivos, né, e a gente leva um convidado, geralmente, ou a gente tem textos, eu posso passar as referências para vocês. Esse livro é uma delas, tá? Mas tem várias. Essa mulher é a Valesca Zanello, ela é uma psicóloga também, muito maravilhosa, que fala muito sobre masculinidade, sobre feminismo, então vale a pena a leitura, vai agregar muito para vocês. E é isso, assim. E você, Bruno, tem alguma dica amiga? Olha, a minha dica amiga é, quem puder, faça terapia. Eu acho que isso faça terapia com a Roberta. Faça terapia com a Roberta, contato inbox. Voltando aqui. Bom, a minha dica, amiga, além de faça terapia,
elogie uma mulher sempre que possível. Em vez de apontar o defeito da vida dela, do relacionamento dela, aponte algo bom que ela está fazendo de bom, porque tem tanto, e tente construir a autoestima dela, a autoestima profissional, a autoestima física, a autoestima dela enquanto mãe, enquanto namorada, esposa, talvez. Valorize, faça aquilo que você vê que o companheiro dela não está fazendo por ela. Então, eu acho que a minha dica, amiga, de hoje é essa. Quando você tiver vontade de falar, nossa, mas olha isso aqui, olha esse problema na sua vida. Olha uma qualidade e fala para ela, porque assim você vai conseguir fortalecê-la aos poucos, até que ela se sinta preparada para ela ver com os próprios olhos o que está acontecendo. Nesse diapasão de dicas que fogem da literatura, eu vou dar uma de literatura e uma mais prática. Não que literatura não seja prático também. Uma das coisas que eu aprendi, que eu repassei para muitas clientes que estavam com dificuldade de sair de relacionamentos não saudáveis ou abusivos, encontre algo melhor para fazer. Porque, assim, quando a gente tem uma dependência afetiva com alguém, a gente acha que só com a companhia dessa pessoa vai ser legal, só vai se sentir segura com essa pessoa. Então, assim, procure encontrar hobbies, encontrar alguma coisa que você goste muito de fazer, que seja melhor do que ficar com essa pessoa. E se você tiver com dúvida, porque isso requer um autoconhecimento, tenta resgatar coisas que você gostava de fazer quando era criança. Eu voltei a fazer taekwondo também por causa disso. Quando eu estava prestes a entrar no burnout, aí eu lembrei que, nossa, eu adorava lutar, e eu parei de fazer taekwondo quando eu era adolescente. Eu voltei, tô quase pegando a faixa preta. Para mim foi um grande encontro e reencontro. É um encontro da Laís adulta com a Laís criança, é muito bonito, assim. Então, é uma dica muito legal. Comecei a fazer aula de gastronomia. Hoje eu posso dizer que, tipo assim, meu casamento é um dos dedos da minha mão, assim, das minhas duas mãos. Tem a Laís que ama cozinhar, tem a Laís que ama ir no cinema sozinha, tem a Laís apresentadora de podcast, tem a Laís advogada, que é quase uma mãe inteira, porque toma muito meu tempo e meu amor. Enfim, casar é só uma parte da sua vida, não é sua vida. E aí, dica literária, é um livro que meu psicólogo que me indicou, eu não sei falar o nome do cara, mas é A Família que se Fala, a Família que se Sofre. O livro da família, do amor e do sexo. Eu tô lendo, tô achando muito legal, tá me ajudando muito enquanto advogada para entender essas questões familiares, para mim enquanto ser pertencente da minha família. E é isso. Roberta, muito obrigada. Que aula, que honra, que tudo. Que aula. Obrigada Morro demais. de orgulho da minha amiga. Não, e da minha nova amiga de infância, porque agora a gente é muito amiga de infância. Com certeza, Laís. Gente, eu que agradeço a oportunidade da gente poder conversar um pouquinho, da gente poder destrinchar um pouquinho mais, né, sobre a potencialidade feminina, das variações sociais, dos papéis sociais que a mulher pode ocupar, não só como alguém que queira amar e ser amada, mas como profissional, como mãe, como amiga, como alguém que gosta de ler, que gosta de lutar, que gosta de escrever, enfim, de toda a potencialidade e de toda possibilidade que atravessa o feminino, né, a mulher. Então, eu fico aqui agradecida por essa oportunidade e que tenhamos várias outras. Teremos. Precisamos. Tchau, gente. Palminhas! Aí vai vir a palma do negócio. Beijo.